Olá, comunidade! Tô aqui pra gente falar hoje, na nossa segunda aula, sobre ritmo circadiano. O que é isso, né? E eu acho interessante a gente trazer isso no começo da nossa vivência aqui na comunidade, porque a gente precisa entender como o nosso corpo funciona. Porque isso tem muita relação com os nossos hormônios relacionados a apetite, relacionado a funcionamento geral, com a produção de neurotransmissores, né? E isso está relacionado também com outros transtornos psiquiátricos, alimentares, né? A gente tem o nosso corpo foi preparado para funcionar, ele foi criado para funcionar de uma forma. E se de repente a gente muda e começa a viver de uma forma que não bate com o nosso padrão biológico, isso vai gerar um estresse e isso leva ao aumento de doenças, né? Da incidência de doenças. E é disso que eu quero falar aqui. Então, assim, nós nascemos com um relógio biológico, tá? Central. Por que central? Porque ele é localizado em um órgão chamado hipotálamo aqui no nosso sistema nervoso central. Mais precisamente numa região chamada núcleo supraquiasmático, tá? E o que acontece? Esse núcleo supraquiasmático, ele que define como que vai ser a síntese e as produções de hormônios, produção de células, funcionamento das glândulas, todo o processo biológico, celular, tecidual do nosso organismo, né? E assim, por sermos seres diurnos, o nosso corpo ele é programado para funcionar durante o dia. Certo? O nosso ritmo circadiano é um ritmo de secreção de hormônios e substâncias que obedece um período de 24 horas, tá bom? É mais ou menos isso. E tudo começa, né, nesse núcleo do hipotálamo, baseado na produção de melatonina. O que é a melatonina? É um hormônio, é o hormônio da escuridão. É o hormônio liberado no momento que o dia escurece. Tá? Então, o que acontece? A retina identifica, né, que tá ficando escuro, que não tem mais claridade, ela leva informações, então, à nossa glândula pineal, que é uma glândula aqui também no sistema nervoso central, e essa glândula começa a aumentar a produção de melatonina, que vai ter o seu máximo de secreção por volta de 9 horas da noite. E aí, essa melatonina é como se ela enviasse informações para o nosso cérebro e também para o resto do nosso corpo que o dia está finalizando, que a noite já está se instalando e a gente precisa preparar o nosso corpo para essa noite. E quando a gente vai dormir, o que acontece? A gente não precisa de muita energia, né? Então, assim, para dormir, para deitar e para dormir, o nosso corpo não vai andar, não vai falar, ele vai repousar. Então, a gente vai precisar de uma quantidade mínima de energia. E aí, o que acontece numa pessoa saudável? Acontece dela diminuir a produção de insulina, né? Porque não vai precisar transportar glicose para dentro da célula, já que a gente vai repousar. O nosso corpo começa, então, essa melatonina, por informar esses sinais que o nosso corpo está indo dormir, ela começa a aumentar a produção de leptina, ela informa e o nosso tecido adiposo aumenta a produção de leptina, que é um hormônio que age lá no cérebro, diminuindo a fome, a vontade de comer, tá? E então, assim, existe uma série o nosso cortisol também vai sendo informado que a redução dele pode ser diminuída, né? Porque ele durante a noite a gente não vai precisar estar em estado de alerta, fuga, numa rotina normal, e a gente vai repousar. A gente não precisa, por exemplo, de células de defesa mais evidentes durante a noite, então o cortisol também diminui a nossa imunidade, e aí a gente pode até relacionar na prática, né, quantas vezes a gente tá mais doente, a gente acaba tendo febre mais no período da tarde do período da noite, porque é nesse momento que o cortisol vai diminuindo, né, a sua produção total, e o cortisol exerce influência sobre as nossas células imunológicas, células de defesa do nosso organismo. Tá? Então é um momento que às vezes a gente manifesta febre ou outros sinais clínicos de infecção em criança e em adulto mesmo. Então o nosso corpo vai se preparar para dormir. E aí a gente tem uma programação fisiológica, biológica,
biológica do que vai acontecer ali. Então aí a gente começa a adormecer, entra no estágio de sono inicial, entra no estágio de sono de relaxamento profundo, e aí eu costumo fazer uma associação que esse sono de relaxamento profundo, ele não acontece de imediato, lógico, assim, bem rápido quando a gente dorme, ele acontece cerca de 2 ou 3 horas após, ele tem que ter um tempo de duração, e é durante esse sono de relaxamento profundo que a gente faz uma limpeza no nosso organismo. É ali que a gente vai falar, o cérebro entende, esse neurotransmissor tá baixo, então a gente vai equilibrar, vamos tentar melhorar essa produção. O cansaço, todos os desequilíbrios que aconteceram durante o dia relacionados a hormônios e funções biológicas vão ser equilibrados durante esse período do sono de relaxamento profundo. Daí a importância imensa da qualidade e da quantidade do sono, porque ter um sono de qualidade é você respeitar o tempo necessário desse sono profundo, tá? E às vezes ter despertares noturnos acaba com a qualidade desse sono, você não consegue fazer essa limpeza do teu cérebro, né? Porque a gente precisa ter o tempo de início de sono e o tempo de duração desse sono profundo. E às vezes você até entra no sono profundo, mas você desperta, né? Então não corrigiu aquilo que o teu corpo estava alterado, né? E aí você tenta dormir de novo, aí você precisa de um tempo para dormir, para entrar no sono de novo. Então se você acorda várias vezes, você não tem praticamente nenhum tempo para fazer a limpeza real do que aconteceu no seu organismo durante todo o dia. E por isso você, na hora que amanhece o dia, você já acorda com a sensação de cansaço. Mas vamos lá continuar a noite. É ali durante o período da noite, então, que o cortisol abaixou, a melatonina subiu, ela que enviou essas mensagens para dizer pro teu corpo que ele vai adormecer e ele não precisa de tanta energia. E aí a gente tem aumento de leptina numa pessoa normal, e aí por volta do começo da manhã ali, você já tem um aumento, durante a noite você tem aumento do hormônio de crescimento, do GH, né? Você tá num período de jejum mais prolongado e o GH é chamado hormônio contrarregulador, então ele pode jogar um pouquinho de açúcar na circulação para não faltar para você utilizar dessa energia só durante aquele sono. O sono de relaxamento profundo também você utiliza, né? Você tem uma taxa metabólica ali que precisa de energia. E aí, lá pelas 4 horas da manhã, 5 horas, você já começa a ter um aumento do cortisol e a melatonina começa a cair. Pra quê? Pra dizer pro teu corpo que o dia já vai amanhecer. E aí você vai preparando o teu organismo para um dia, né? E quando você diminui a melatonina, aumenta a cortisol, prepara o teu corpo para aumentar a insulina, né? O cortisol aumenta o apetite para você comer, e aí você aumenta a insulina para você colocar a glicose para dentro da célula para que o teu organismo comece a funcionar, né? Então, assim, o cortisol aumentou cedo, você acordou, o cortisol melhora a imunidade, ativa. Outra coisa interessante para falar que acontece durante o período da noite é que a gente utiliza parte da gordura do nosso corpo que foi ingerida ou que tá ali armazenada para produzir a esteroidogênese, que são os hormônios relacionados ao desempenho sexual, né? São os hormônios relacionados, que é os esteroides sexuais, androstenediona, testosterona, progesterona, todos vêm da partícula de colesterol. E aí você vai sintetizando esses hormônios à noite. E isso explica até, às vezes, o pico de testosterona que acontece no homem pelo período da manhã. E normalmente ele tem ereção no período da manhã. Por quê? Porque foi durante a noite que aquela partícula de colesterol, substância de colesterol, sintetizou também todos os hormônios sexuais. Então, se você tem um sono de relaxamento profundo péssimo, horrível, você nem chegou a atingir esse sono, toda a parte dos hormônios sexuais femininos e masculinos também vai estar prejudicada, né? E isso é uma das coisas que a gente precisa identificar, por exemplo, em queixa de diminuição de libido, diminuição de desejo, tá? Então, amanheceu o dia, o seu cortisol aumentou, você tem a vontade de comer até por conta desse cortisol aumentado, e aí você ingere o alimento para o teu corpo começar a funcionar, para o teu organismo começar a funcionar, certo?
E aí você normalmente, eu não quero falar aqui ainda da parte alterada, que seria assim, quem faz jejum e não toma café da manhã, tá? Eu tô falando da parte de como o nosso corpo funciona. E aí o que acontece? É durante esse ritmo circadiano e esses aumentos e quedas dos hormônios definidos ali durante o período da noite, que a gente tem a busca pela refeição, a busca pelo alimento. Tá tudo meio que pré-definido geneticamente e em todo ser humano. Existe sim aquelas pessoas que têm preferências e funcionamentos melhores em alguns períodos do dia. Existe essa comprovação científica. Então tem pessoas que são mais matutinas, tem pessoas que são mais vespertinas e tem pessoas que são mais noturnas. O que a gente precisa deixar claro aqui é que as pessoas que têm hábitos mais noturnos, ela vai entrar em conflito, tá? Por se alimentar mais nesse período, por usar mais energia num período que o teu corpo tá programado geneticamente para adormecer. E aonde vem o problema? Às vezes o problema vem no risco aumentado de doença, nos distúrbios, por exemplo, relacionados ao desenvolvimento de diabetes, a colesterol, a triglicérides. Então, às vezes a pessoa se alimenta bem, ela faz exercício físico regular, só que ela tem um predomínio de aumento dos alimentos no período noturno, que é um período que o teu corpo não está preparado para receber aquela carga energética. Tá? Então toda aquela carga de energia, se você não utilizou no exercício que você está fazendo, no trabalho que você está fazendo, sobrou e vai se depositar. E aí aquela energia vai ser depositada como? Como gordura visceral. E aí aparece gordura no fígado, e aí deposição de placas também em região de vasos, que pode ser aorta, pode ser carótidas e tudo mais. Então, esse é o problema. Existe sim uma demonstração de aumento de mortalidade por doenças cardiovasculares e por distúrbios metabólicos relacionados ao açúcar, ao colesterol, triglicérides, à pressão, nessas pessoas que entram em conflito com os hábitos sociais e o mecanismo biológico do funcionamento do corpo. Quem trabalha mais à noite, quem dá plantão, por exemplo, de madrugada, são pessoas que têm tendência, então, a terem os hormônios relacionados à fome e saciedade alterados. Então, normalmente, a pessoa saudável que dorme no horário 9 horas da noite, ou até um pouco mais tarde, mas que respeita 7, 8 horas de sono, para entrar no sono de relaxamento profundo de forma adequada, essas pessoas têm um aumento de leptina à noite. Normalmente as pessoas que são noturnas e que não respeitam isso, ou que têm recebem um maior estímulo visual, né, por trabalho, por estudo, elas fazem o que? Elas tendem a diminuir a quantidade de leptina durante a noite. Diminuindo a leptina, você sente mais fome e você bagunça toda a secreção desses hormônios, leptina, grelina, relacionados à alimentação, ao comportamento alimentar durante o próximo dia, tá? Então, se faz necessário aqui conhecer o seu ritmo, como que é o ritmo biológico nosso, do ser humano, tentar encaixar o lado social que você tem, a maneira como você vive, tá? E a maneira como você se alimenta a esse ritmo biológico, porque quando a gente respeita isso, a gente começa a ter um equilíbrio na produção dos hormônios relacionados à fome e à saciedade, dos hormônios relacionados ao metabolismo do açúcar, ou seja, diminui a incidência de diabetes, e também relacionado ao metabolismo do colesterol e controle da pressão arterial, inclusive na síntese também dos hormônios sexuais, tá? Por isso um sono é muito importante. Eu vou fazer uma das aulas que eu quero apresentar nas próximas semanas, é exatamente isso. A gente falar sobre o sono. O sono é algo muito, muito importante, tá? E às vezes as pessoas falam assim, eu tenho uma paciente que é dentista e aí ela faz medicina, então ela trabalha durante o dia e aí ela tem 3 filhos, então ela também tem a função dela, né, na maternidade, na casa, com o esposo, e aí ela só consegue estudar durante a madrugada. E a gente tá num processo de construção de saúde, de perda de peso, e tá muito difícil, porque tá acontecendo de uma forma muito lenta, né, muito irregular. E eu falei pra ela que é exatamente isso, a gente
ela tá num ciclo, assim, completamente fora do que o organismo dela funciona. E a impressão que eu tenho é que uma hora ela vai pifar, uma hora ela vai explodir. Se ela não mudar isso, e a gente precisa tentar encaixar, porque é uma situação difícil, é uma situação diferente a que ela vive, mas juntas ali, a gente tá tentando colocar um horário para atividade física que ajuda, por exemplo, a controlar e aumentar a serotonina, né? E aí eu esqueci até de pontuar aqui que a nossa serotonina, ela também amanhece bem mais alta, porque a gente conseguiu fazer aquele equilíbrio, corrigir aquele desbalanço de neurotransmissores ali no sono profundo. Então ela acorda alta, mas é como se a gente fosse gastando a nossa serotonina, que é o neurotransmissor relacionado ao bem-estar. E aí quando a gente vai usando essa serotonina, no final do dia, a gente tem pouco cortisol, pouca serotonina, a gente tá cansado realmente dos estresses do dia. Então, às vezes, aquela apatia, aquele cansaço, vem de realmente o teu corpo te dizendo que é o momento de descansar, né? E nesse mundo acelerado, mundo de rede social, às vezes você não entende o que o teu corpo tá te pedindo. E aí, isso vira um gatilho para você comer. E aí, às vezes, você vai comer, mas na verdade você tinha que ir dormir. Porque você tá cansada, o seu corpo tá cansado, o teu cérebro tá pedindo que você descanse, né? E a gente acaba não correspondendo isso. E aí você entra em choque com o teu relógio biológico, com o teu ciclo de funcionamento natural e bagunça todos os seus hormônios da fome. Você acaba aumentando a tua fome no dia seguinte e você entra num automático nisso tudo, e até que chega uma hora você tá com um transtorno de ansiedade, você tá com um transtorno depressivo, e você fala, peraí, eu tenho que zerar tudo pra começar tudo novamente, né? A isso que eu acho muito importante. Bom, existe uma relação que vai e vem entre essas mudanças, por exemplo, não dormir bem, ou chegou no momento da noite, você tá com muitos estímulos visuais, você fica muito nas redes sociais, você usa muito celular, muito computador, ou você estuda mesmo, né? Pega um livro e lê, e você, ao invés de descansar o seu cérebro, você tá estimulando, e isso gera a busca pelo alimento. E existe vice-versa, né? Tem aquela pessoa que é geneticamente predisposta a comer mais durante a noite e que aí vai alterando também toda a tua parte metabólica, entendeu? É assim, uma coisa piora a outra. Você já tem o hábito de comer, de funcionar mais à noite. Aquilo gera um distúrbio completo no teu perfil hormonal, certo? Ou você pode primeiro ir afetando o teu perfil hormonal e isso fazendo você comer mais à noite, entendeu? Então, as duas coisas, elas se retroalimentam. E eu tenho uma porção de pacientes ali no consultório nesse ciclo vicioso. E que eu preciso falar, peraí, como é que a gente vai fazer para mudar isso? E normalmente essas pessoas que têm, hoje se caracteriza como uma doença, que é a síndrome do comer noturno. É uma pessoa que come mais no período noturno e altera toda a tua parte metabólica, toda a parte metabólica dele, e sente uma anorexia pela manhã, não tem vontade de comer no café da manhã, até porque passou a noite inteira comendo e parte da madrugada. E são pessoas que vão chegar à obesidade. E está relacionado também, esses comedores noturnos, eles estão relacionados com o desenvolvimento de transtorno depressivo. Eles têm uma tendência de ter um humor mais deprimido, tá? Então, é uma via que a gente precisa olhar. Quem estiver me assistindo e estiver dentro desse contexto, precisa falar, peraí, como é que eu vou mudar esse funcionamento do meu corpo para que ele seja mais sincronizado com o meu biológico. E aí eu sugiro algumas coisas. Uma sugestão inicial é você ter um horário para dormir. Você fixar um horário para dormir todos os dias e você, 1 hora antes de dormir, não ter estímulo em nenhum estímulo visual, tá? Às vezes até a leitura como parte de relaxamento e não como parte de aprender algo, ela ajuda nesse processo. Ela até pode estar presente, mas fixar um horário para dormir.
1 hora antes disso, você não receber nenhum tipo de estímulo, né? Então você não ir na academia, você não usar o celular, computador, televisão. Às vezes ouvir uma música baixinha pode relaxar, mas também ouvir uma música que estimula muito não é o ideal, tá? E você começa com isso, e uma coisa bem pontual. Eu não sou a favor de restrições alimentares, mas eu acho que esses comedores noturnos, eles devem comer até 2 horas antes de você programar o horário de dormir. E evitar de se usar muito carboidrato, né? Porque é um momento que a nossa insulina vai diminuir pela produção de melatonina. Então, você jogar muito carboidrato na circulação, você não vai usar aquilo como fonte de energia. Então, vai ser todo depositado ali, e fora que vai gerar resistência à insulina, né? E aumento de gordura visceral e risco aumentado de diabetes, tá? Então, eu diria para consumir menos carboidrato na última refeição, programar que a refeição aconteça 2 horas antes do programado para você dormir, deitar e dormir, e 1 hora antes de deitar e dormir, não receber nenhum estímulo que ative o seu sistema nervoso central. Na verdade, 1 hora antes você ter algumas coisas que façam o seu corpo entrar em relaxamento. Doutor, eu não consigo fazer isso 9 horas da noite. Tudo bem, se você consegue fazer isso às 11, faça essa rotina nas 11 horas. E aí, aos poucos, você vai assim, como você vai diminuir a quantidade do que você come, você vai ajudar o teu corpo a entrar em sono, na indução inicial do sono, para que ele entre no sono de relaxamento profundo. Caso você fazendo isso, você não melhore a qualidade, eu acho muito necessário você procurar um médico. Às vezes a gente tem que começar alguma medicação, a melatonina, para que o teu corpo entenda que ele vai funcionar dessa forma. E você acordar sempre no mesmo horário. E já existe comprovação científica, assim, eu não sou contra o jejum intermitente, existem alguns perfis de pacientes, inclusive, que ele é benéfico por algum período de tempo, tá? Então, mas para diminuição de risco cardiovascular, você se alimentar logo que você acorda é muito comprovado, tá? Diminui sim o risco de distúrbios metabólicos. Comer algo, dar energia para o teu corpo funcionar logo que você acorda, colocando isso em sintonia com o teu relógio biológico, tá bom? Isso eu acho importante, interessante, é uma orientação que todo mundo pode fazer, tá acessível para todo mundo. Existe outra coisa que se altera muito, que é muito frequente, além da síndrome do comer noturno, que é algo que se retroalimenta, né? Então você começa alterando o teu sono, a liberação de melatonina, e você evolui para esse comer noturno, e vice-versa, você é mais noturno e aí você funciona mais à noite, você começa a comer e aí altera todos os seus hormônios. Existe um outro transtorno alimentar relacionado com essa bagunça, né? Com esse chegar em casa à noite e relaxar no celular e ingerir uma bebida alcoólica, que é o transtorno de compulsão alimentar periódica, tá? E consiste assim, em você comer grandes quantidades de alimento por um período curto de 2 horas, né? Gerando culpa, gerando depressão, gerando ansiedade e, claro, levando a distúrbios metabólicos também relacionados ao açúcar e o colesterol, à pressão, e tem muito transtorno emocional, o transtorno de ansiedade, então, principalmente, tá? A ansiedade que anda ali junto com a depressão pela culpa gerada de não conseguir ter controle naquela alimentação. E às vezes os transtornos de compulsão alimentar, dependendo da gravidade, eles precisam ser tratados com medicação, mas às vezes está no simples fato de você reduzir esses estímulos, você melhorar já a parte biológica, entendeu? Você tentar sincronizar e falar assim, bom, se o meu corpo se prepara para dormir às 10, eu vou tentar colocar ele para dormir às 10 horas e tentar regular com isso os meus hormônios relacionados à fome e saciedade. E aí você consegue sim ir tendo controle daquilo que você come, da tua alimentação. Se você colocar atividade física para ajudar a subir a sua serotonina também, ali a dopamina, isso também é mais uma ajuda, e aí a gente consegue também, se for um transtorno de compulsão alimentar leve, né? O início desse transtorno. O que mais que eu gostaria de dizer aqui?
Normalmente as pessoas que se alimentam mais nesse período noturno são as pessoas que começam a comer mais durante o dia todo. E as pessoas que se alimentam mais no período, quando acorda, no período da manhã, elas tendem a comer num valor calórico total menos durante o dia, tá? Isso também é algo que a gente observa, tá? Isso em estudo científico também. Eu quero falar aqui deixa eu ver, mais um hormônio relacionado que é interessante. Então a gente falou da leptina relacionado à diminuição da fome e tá relacionado com o aumento do gasto energético. E existe também a grelina, que é um hormônio produzido pela parede do nosso estômago. Então ele vai fazer o quê? Quando o estômago tá vazio, ele aumenta, o estômago vai aumentar a produção da grelina para informar o nosso cérebro que a gente precisa se alimentar, porque tem pouco alimento ali, e ele reduz o nosso metabolismo, né? Então a grelina, ela acaba fazendo você ter fome, dizendo que o teu corpo tá precisando de nutriente, tá? E a leptina é o contrário. Existem muitas dúvidas em relação a esses dois hormônios, tá? E aqui eu quero esclarecer. São fisiológicos e ambos se alteram quando o sono é prejudicado, quando a melatonina não está sendo secretada na função dela, quando a gente não respeita o funcionamento normal do nosso relógio biológico, tá bom? E, como eu disse, né, o cortisol também tem a sua produção reduzida durante a noite e aumentada pela manhã. Quando a gente bagunça todo esse nosso relógio, começa a dormir mais tarde, acordar mais tarde, né, e sai totalmente do eixo do que é a nossa fisiologia, a nossa imunidade também responde, tá? Com certeza. Então, se você... Porque aí o cortisol, ele fica bagunçado. Ao invés dele ser liberado, ele começa a ficar mais alto em períodos que ele não era para ficar tão alto. E isso, o nosso sistema imunológico também vai responder de uma forma muito ruim. Muitas vezes, vocês já até passaram por isso. Ou em viagem, que vocês bagunçam completamente a rotina normal do dia a dia. E aí, vocês ficam doentes, né? E aí, o que acontece? Exatamente por isso, porque o teu corpo entrou num estresse que foi mais crônico, a produção de células de defesa caiu, né? E aí, qualquer vírus, o teu corpo não conseguiu combater de início, e aí você fez a infecção mesmo, tá? Pessoal, eu acho que era isso que eu queria dizer hoje sobre o ritmo circadiano, que é o ritmo de funcionamento biológico que dura 24 horas do nosso corpo, que se baseia principalmente na secreção de melatonina, que é o hormônio produzido ali no nosso cérebro e que regula o claro e o escuro. É um hormônio produzido principalmente durante a escuridão, né? Então, quando o dia escurece, e que vai informando o nosso corpo, mandando mensagens sobre como ele deve funcionar, sobre como os hormônios de apetite, de saciedade, de insulina, os neurotransmissores, como eles devem funcionar para aquele período de tempo do dia que está acontecendo, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, eu acho que aqui no canal eu pedi para deixar os comentários, e eu acho que eu já vou conseguir fazer isso a partir dessa aula. Qualquer dúvida que não tenha ficado claro aqui, pode mandar que eu respondo para vocês, tá bom? Beijo, até a próxima!